Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um universo impressionante, as 10 tecnologias aquáticas que vão mudar o mundo. Prepare-se para descobrir ideias geniais que estão transformando mares, rios e oceanos em fontes de energia, inovação e esperança para o futuro. Sob a superfície do oceano, um novo tipo de embarcação começa a ganhar espaço. Criada para oferecer uma experiência visual intensa e segura no fundo do mar, essa cápsula de observação aposta em um formato moderno e acabamento sofisticado. Seu interior foi pensado para proporcionar conforto durante a jornada subaquática, com uma estrutura envidraçada que oferece visão panorâmica em todas as direções. Além disso, o equipamento conta com recursos que garantem a manutenção da vida a bordo, permitindo que os passageiros permaneçam por mais tempo sob a água sem abrir mão da segurança. Esse projeto ambiciona transformar a forma como as pessoas se conectam com o ambiente marinho, aproximando visitantes das espécies e formações naturais das profundezas, tudo isso sem causar impacto ambiental significativo. O design não é apenas visualmente atrativo, mas também funcional e sustentável. Cada detalhe foi desenvolvido para unir tecnologia com práticas responsáveis, desde o consumo de energia até os materiais utilizados em sua construção. Mais do que um meio de transporte, essa cápsula representa uma nova etapa na relação entre o ser humano e os oceanos. Ao permitir o acesso a regiões antes restritas a pesquisadores e cientistas, o equipamento pode ampliar o alcance do turismo científico e ajudar em novos estudos sobre a biodiversidade marinha. O projeto também busca despertar o interesse por temas como preservação, uso consciente dos recursos naturais e inovação com responsabilidade ambiental. Essa iniciativa marca um passo importante rumo a experiências mais completas no mar, aproximando curiosos e estudiosos do universo submerso com conforto, tecnologia e segurança. Ao unir o prazer da descoberta com a necessidade de proteger os mares, essa criação aponta para um futuro em que explorar as profundezas será tão acessível quanto fascinante. Enquanto navios atracam, uma nova solução promete transformar o jeito como consomem energia. Em vez de manter os motores funcionando e liberando fumaça no ar, uma tecnologia móvel permite que tudo seja desligado, sem prejudicar o funcionamento a bordo. Com capacidade de fornecer até 20 MVA de eletricidade diretamente da rede terrestre, esse sistema garante que as embarcações continuem operando normalmente, mas sem barulho e sem poluentes. A estrutura, que se move com facilidade graças ao conjunto de 3 rodas, consegue se adaptar a diferentes tipos de cais, conectando-se com rapidez e eficiência aos navios. Um dos destaques está no conjunto de cabos inteligentes, que faz o gerenciamento da energia de forma precisa, mesmo em locais com estruturas variadas. Além de garantir energia estável enquanto o navio permanece ancorado, a proposta resolve um dos principais desafios enfrentados pelos portos: o excesso de ruído e a emissão de gases nocivos durante as longas paradas das embarcações. Ao cortar esse impacto ambiental, a novidade contribui para um transporte marítimo mais limpo, especialmente em regiões costeiras com alto fluxo de passageiros e mercadorias. Mais do que uma alternativa prática, trata-se de um passo significativo em direção a operações portuárias menos agressivas ao meio ambiente. E como pode ser implantado em diferentes locais com pouco ajuste, essa inovação tem potencial para ser adotada em larga escala. Em um momento em que o mundo busca reduzir sua pegada ecológica, soluções assim apontam novos caminhos para o setor naval. Ao oferecer uma fonte de energia segura, silenciosa e livre de emissões, esse equipamento reforça o compromisso com rotas mais conscientes, conectando eficiência e responsabilidade ambiental em uma mesma iniciativa. Com mais de 2 km de comprimento, um novo sistema foi lançado com a missão de remover a enorme quantidade de resíduos acumulados em uma das áreas mais contaminadas do planeta, uma faixa do oceano conhecida pela concentração absurda de plástico. Criado por uma organização dedicada à limpeza marítima, o equipamento surgiu como uma resposta à urgência de combater a poluição que ameaça a vida marinha e afeta diretamente o equilíbrio ambiental. O sistema mais recente é bem maior e funciona com mais rapidez do que qualquer
qualquer outro modelo já utilizado. Ele é capaz de recolher lixo equivalente ao tamanho de um campo de futebol em questão de segundos. Isso só é possível graças ao uso de câmeras especiais conectadas a mecanismos automatizados que identificam e capturam os resíduos, garantindo que os animais marinhos não sejam prejudicados durante o processo. Além do alcance físico, que cobre uma grande extensão de superfície oceânica, a tecnologia conta com sensores capazes de operar de forma contínua, mesmo em áreas de difícil acesso. O sistema foi lançado no ano de 2023, trazendo um avanço importante para as ações de preservação dos ecossistemas aquáticos. A coleta é feita em grandes volumes, com a retirada de toneladas de plástico que, até então, estavam espalhadas pelas correntes marítimas. O projeto não só intensifica a remoção dos poluentes, como também reforça a ideia de que tecnologia e preservação ambiental podem andar juntas. Ao mesmo tempo em que limpa os mares, o equipamento evita danos à fauna e contribui para manter a biodiversidade dos oceanos. Esse passo representa mais do que um avanço técnico. Trata-se de uma iniciativa concreta em direção à recuperação de uma parte essencial da natureza, tão negligenciada ao longo do tempo. A expectativa é que soluções como essa se multipliquem nos próximos anos. Deslizando sobre as águas como se desafiasse as leis da física, um novo tipo de embarcação está chamando atenção ao unir eficiência e consciência ambiental. Desenvolvido por uma equipe especializada de um país da Oceania, esse projeto transforma o deslocamento aquático em algo mais leve, silencioso e inteligente. Diferente dos barcos tradicionais, ele se ergue sobre a superfície graças a um sistema que reduz o atrito com a água, o que garante mais agilidade e menos desperdício de energia. Funciona exclusivamente com eletricidade e não libera nenhum tipo de poluente no ambiente. Ao eliminar o barulho do motor e reduzir vibrações, proporciona uma travessia quase imperceptível aos sentidos. Quem já teve a oportunidade de experimentar esse tipo de transporte relata a sensação de flutuar, como se o veículo estivesse suspenso no ar. A ausência de ruídos transforma o trajeto em algo tranquilo, sem comprometer o desempenho. Sua estrutura foi pensada para cortar o vento com facilidade, aproveitando cada movimento para manter a estabilidade e o ritmo constante. Mesmo em mares agitados, ele segue firme e confortável. O visual também chama a atenção, com formas modernas que se destacam entre os barcos convencionais sem perder a funcionalidade. Além de velocidade e conforto, um dos maiores trunfos está no impacto ambiental reduzido. Por não depender de combustíveis fósseis, ele representa uma alternativa mais limpa e responsável em um setor historicamente marcado pela emissão de gases e degradação dos oceanos. É uma proposta que vai além do visual bonito e do funcionamento moderno. Trata-se de uma nova forma de pensar o transporte aquático. Combinando tecnologia, respeito à natureza e desempenho surpreendente, esse novo tipo de embarcação já começa a apontar um possível caminho para o futuro das viagens sobre os mares, conectando inovação com responsabilidade. A movimentação de cargas imensas por grandes extensões do oceano sempre foi um desafio logístico. Agora, surge uma aeronave que parece saída de um cenário futurista. Ela voa quase rente à superfície da água, aproveitando um fenômeno aerodinâmico que reduz o atrito e aumenta a estabilidade. O resultado é um meio de transporte capaz de unir a velocidade típica de aviões com a economia operacional dos navios de carga. Com estrutura de grandes proporções e desenho robusto, essa máquina foi idealizada para cruzar longas distâncias, levando toneladas de veículos, suprimentos e maquinário. Seu desenvolvimento tem como foco principal o atendimento a demandas militares e operações emergenciais, como envio de ajuda em regiões isoladas por catástrofes naturais. Ao voar a apenas alguns metros do mar, ela evita muitos dos riscos enfrentados por embarcações convencionais, além de agilizar o transporte em situações onde o tempo é essencial. O projeto nasceu da necessidade de criar uma solução que superasse os limites dos modelos atuais de transporte sobre a água, oferecendo uma alternativa mais rápida, segura e adaptável. Seu funcionamento se baseia em princípios físicos bem conhecidos, mas aplicados de uma forma até então pouco explorada em grande escala. A inovação está justamente em tornar essa ideia viável e funcional em um veículo desse porte. Mais do que um simples avanço tecnológico, essa criação representa uma mudança nas estratégias logísticas globais. Ao integrar
Combinar diferentes modos de transporte em uma única estrutura abre caminho para novos padrões de operação e distribuição em regiões onde o acesso por terra ou por ar é limitado. Essa aeronave não apenas transporta cargas, ela reconfigura o conceito de mobilidade oceânica e aponta para um futuro em que fronteiras naturais deixarão de ser obstáculos logísticos. Nas águas turbulentas do extremo norte, onde o frio é constante e o mar não perdoa erros, surge um barco feito para enfrentar cada desafio com firmeza. Desenvolvido para unir força, rendimento e precisão, esse modelo foi construído com materiais resistentes e pensado para alcançar altas velocidades sem desperdício de combustível. Sua estrutura, toda em alumínio, garante leveza e durabilidade, enquanto a configuração moderna permite uma navegação estável mesmo quando as condições são imprevisíveis. Cada curva, foi planejada para oferecer segurança, agilidade e economia. A tecnologia de navegação embarcada permite ao operador manter o controle completo, mesmo quando o tempo fecha e a visibilidade diminui. Com um formato que favorece a hidrodinâmica e um sistema de direção eficiente, o barco responde com exatidão aos comandos, reduzindo o esforço e aumentando a produtividade. Muito além de um simples meio de transporte, ele se destaca como um verdadeiro parceiro nas longas jornadas de pesca. O interior foi desenhado pensando no conforto e na funcionalidade, com um layout que facilita o trabalho a bordo e garante resistência mesmo após longos períodos de uso. A integração entre potência e consumo controlado permite que ele percorra grandes distâncias sem comprometer o desempenho. A proposta vai além da aparência robusta. A escolha por soluções modernas de engenharia coloca esse barco entre os mais versáteis de sua categoria. Seu motor de alto rendimento, somado ao sistema de propulsão preciso, resulta em uma condução eficiente e silenciosa, ideal para quem precisa trabalhar com regularidade em ambientes exigentes. Pensado para durar e superar expectativas, ele representa o equilíbrio perfeito entre robustez, desempenho e praticidade. Em cada detalhe está a intenção de oferecer uma experiência de navegação mais segura, rápida e funcional. Exatamente o que se espera de um barco preparado para enfrentar as exigências das águas mais desafiadoras. No litoral de Portugal, uma estrutura curiosa se move ao ritmo do mar. À primeira vista, parece apenas mais um equipamento boiando sobre as águas, mas por trás desse movimento contínuo está uma solução engenhosa que transforma o balanço das ondas em eletricidade. Inspirado na precisão do corpo humano, esse sistema foi criado para funcionar com eficiência, mesmo diante das forças imprevisíveis do oceano. Quando o mar está calmo, a produção é elevada. E quando as tempestades surgem, o próprio mecanismo se ajusta para evitar danos, garantindo segurança e continuidade. O projeto passou recentemente por um teste decisivo. Um dos dispositivos foi ligado à rede elétrica e funcionou perfeitamente, alimentando o sistema com energia gerada apenas pelo movimento da água. Essa experiência marcou um avanço importante na utilização do oceano como fonte de eletricidade em larga escala. A ideia agora é expandir esse tipo de geração por meio de fazendas marítimas, onde dezenas de equipamentos semelhantes atuariam juntos, formando uma verdadeira usina sobre as ondas. O plano é ambicioso: alcançar a produção de centenas de megawatts, quantidade suficiente para abastecer milhares de casas com uma fonte limpa, constante e disponível em praticamente todos os mares do planeta. Mais do que uma inovação, trata-se de um passo promissor na busca por alternativas sustentáveis e menos dependentes de combustíveis fósseis. Com o avanço dessa tecnologia, a possibilidade de utilizar o mar como aliado no fornecimento de energia ganha força. Não se trata apenas de aproveitar recursos naturais, mas de fazer isso de forma inteligente e segura. O movimento das ondas, até então desperdiçado, pode se tornar um dos principais motores energéticos do futuro, silencioso, eficiente e alinhado com os desafios ambientais do nosso tempo. Do alto das nuvens até os pontos mais profundos do oceano, a forma como o planeta é observado está passando por uma transformação silenciosa, mas poderosa. Sistemas inteligentes, operando em tempo real, tornaram possível enxergar e entender o que acontece em qualquer canto do mundo com uma velocidade jamais vista. Equipamentos voadores não tripulados, veículos que se movimentam sozinhos e satélites em órbita coletam informações, acompanham deslocamentos e identificam perigos com precisão incrível.
impressionante. Essa rede tecnológica vai muito além do uso militar. Está presente em operações de resgate após enchentes, na localização de pessoas desaparecidas em áreas remotas e até na contenção de danos ambientais causados por incêndios ou vazamentos tóxicos. Tudo funciona de forma coordenada, conectando dados e inteligência em favor de decisões mais rápidas e eficazes. O que antes era restrito a centros de comando especializados, agora integra um sistema global, capaz de agir em segundos diante de uma emergência. A combinação entre sensores altamente sensíveis e câmeras com qualidade de imagem excepcional permite registrar o que acontece tanto no solo quanto sob a água, mesmo em locais de difícil acesso. Esse avanço não é apenas sobre segurança. É sobre antecipar riscos, proteger vidas e preservar recursos naturais. É uma mudança que afeta desde grandes cidades até regiões isoladas, promovendo um nível de vigilância que também funciona como ferramenta de prevenção. Estamos diante de uma nova era, em que a vigilância deixou de ser apenas uma resposta e passou a ser parte essencial da estratégia de cuidado com o mundo. A tecnologia, cada vez mais integrada e eficiente, tornou-se um instrumento indispensável para manter populações informadas, protegidas e conectadas. É assim que o controle do presente constrói a segurança do futuro. A força do oceano, antes subestimada, começa a ganhar protagonismo como fonte energética. Um grupo especializado em tecnologias marítimas está transformando o modo como se produz eletricidade, utilizando o vai e vem das marés para gerar energia limpa. Com sistemas desenvolvidos para funcionar debaixo d'água, essas estruturas aproveitam a movimentação contínua das correntes para abastecer regiões inteiras sem agredir o meio ambiente. Ao contrário de fontes convencionais que emitem poluentes ou dependem de recursos escassos, esse método apresenta uma alternativa mais estável e menos sujeita às variações climáticas. Os equipamentos foram projetados para resistir às condições do fundo do mar, mantendo o desempenho por vários anos sem comprometer os ecossistemas ao redor. Além disso, por operarem submersos, o impacto visual e sonoro é praticamente inexistente, o que contribui para uma maior aceitação em comunidades costeiras. Essas turbinas são resultado de pesquisas voltadas para a eficiência energética e baixo impacto ambiental. A ideia é simples: usar um recurso constante e previsível, como as marés, para gerar eletricidade de forma contínua e confiável. Com isso, cria-se uma opção que reduz a dependência de combustíveis fósseis e ajuda a diminuir a emissão de gases poluentes. A iniciativa também representa um avanço estratégico, já que pode ser aplicada em diversas regiões costeiras ao redor do planeta. Enquanto diversas nações buscam meios de diversificar suas matrizes energéticas, soluções como essa mostram que é possível unir tecnologia, natureza e sustentabilidade em um mesmo projeto. A energia que vem do mar não só representa uma promessa para o futuro, como também começa a se tornar realidade, com resultados visíveis e de longo alcance. Um novo caminho se abre, impulsionado pelas ondas e guiado pela necessidade de preservar o planeta. Em um mundo onde cada detalhe pode fazer a diferença debaixo d'água, um relógio se destaca por transformar a maneira como se explora o fundo do mar. Criado especialmente para quem passa boa parte da vida entre correntes marinhas e ambientes extremos, este dispositivo vai além das funções básicas e se torna um verdadeiro aliado em qualquer jornada, seja nas profundezas ou em terra firme. Com recursos pensados para monitorar cada etapa do mergulho, ele registra todas as atividades subaquáticas e ainda emite avisos importantes para manter tudo sob controle, desde a descida até o retorno à superfície. A navegação funciona com base em localização por satélite, o que facilita o planejamento e a segurança em locais remotos. Além disso, o visor em tom de verde intenso mantém a imagem sempre clara, mesmo em locais com pouca luz ou muitos metros de profundidade. O equilíbrio entre aparência e resistência também chama a atenção. Seu visual moderno esconde uma estrutura sólida que aguenta ambientes hostis sem perder o conforto no uso diário. Fora da água, continua sendo útil com funções esportivas para várias modalidades, controle da frequência do coração e alertas sincronizados com o celular. Quem leva um estilo de vida movido por trilhas, mergulhos ou qualquer tipo de desafio, encontra nesse relógio uma ferramenta de confiança. Não se trata apenas de marcar o tempo, mas de acompanhar cada momento com precisão, segurança e praticidade. Seja enfrentando o calor do deserto
vento ou o frio das águas profundas, ele está sempre pronto para seguir em frente. Para quem busca mais do que um acessório e quer algo que acompanhe cada passo ou cada braçada, essa opção é feita sob medida. Uma escolha que une funcionalidade, resistência e inteligência em um único equipamento com espírito de aventura. Essas foram as 10 tecnologias aquáticas que estão mudando o mundo. Cada inovação mostra como a inteligência humana é capaz de transformar desafios em soluções sustentáveis, utilizando a força da água para criar um futuro mais limpo e equilibrado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar as próximas inovações.